Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. Eu só queria complementar o que eu estava dizendo antes do intervalo, da amiga que pediu, falou sobre vegetarianismo, que um dia eu vou falar sobre doces. Eu vou falar sobre doces mais extensamente de uma outra forma, mas só queria acrescentar uma coisinha hoje. Doce é uma coisa gostosa e, como eu estava dizendo, dispara o seu desejo de comer. E aí você não tem controle. Porque o grande lance da vida é você controlar o impulso para o gostoso. Esse é o seu grande desafio, de você ter controle. Desenvolvimento é isso, controlar o impulso para fazer o gostoso. Como? Aprendendo a fazer o que é certo, o que é correto, o que é conveniente. E o grande desafio nosso é essa briga entre o conveniente e o gostoso. Você é casado e tem um dever de lealdade para com a sua esposa ou para com o seu esposo. E aí você vê um gato ou uma gata maravilhosa na rua, é gostoso ficar olhando e às vezes até se enrolar, tá? Pisar na bola. É gostoso, mas não é conveniente. Você muitas vezes pode achar que uma viagem com uma droga qualquer é gostosa, mas não é conveniente. Fazer o que é conveniente é o grande desafio da vida. E todos nós somos como que solicitados a fazer o que é gostoso, ou seja, o doce da vida. Quando você acaba descobrindo, você vai vivendo e chega um dia, você fez tanta bobagem, já sofreu tanto, a vida está te dizendo, não faça essas coisas que você vai se dar mal. Você faz o gostoso, vai acontecer aquilo que o Paulo diz. Se semeares na carne, é o gostoso, colhereis corrupção, morte. Ou seja, sofrimento, porque o salário do pecado é a morte. E você vai sofrer a consequência e diz, não quero mais isto. É assim que se evolui. Se semeares no Espírito, havereis de colher para a vida eterna. Semear no Espírito é fazer o que é conveniente. Jesus diz, não podeis servir a Deus e ao mundo. Servir a Deus é o conveniente. Servir ao mundo muitas vezes é o gostoso. Quando você aprende a servir a Deus, você descobre que aquilo que é chamado de o gozo do Senhor é mais gostoso do que o gozo do mundo. Aí você descobre um outro doce na vida. Agora, o mais interessante é a metáfora psicanalítica que está por trás disso. Quando você, depois de muitas encarnações, passa a ter um sentimento de angústia em relação àquilo, tudo que você fez ainda não aprendeu a fazer o conveniente, a ter o prazer do conveniente, você fica muito triste. E aí, você pode desenvolver, sabe o quê? Um diabetes. E a metáfora psicanalítica para o diabetes é: nada de doce restou. Ou seja, não há mais nada de doce, não há mais nada de gostoso para se fazer no mundo. Então você começa a fazer doce dentro de você, você começa a querer adoçar a sua vida fazendo doce dentro de você. Aí é claro, o metabolismo do açúcar, da produção do açúcar, né? A insulina no seu organismo fica alterado e você precisa de ter uma espécie de compensação externa através de remédios. Quando você descobre, então, como é que eu posso me tratar da minha diabetes? Bem, não sei se você vai se tratar, mas que vai te ajudar você cantar, brincar, sorrir, abraçar, você ser feliz. Ah, mas eu não acho graça em nada. Faz de conta. A psicologia já provou, quando você tem um comportamento e que você insiste em um determinado comportamento, ele acaba gerando um sentimento proporcional. Isso acontece com frequência no mundo das artes cênicas, que um ator ele começa a desempenhar um papel, muitas vezes ele se identifica de tal maneira com o papel, que aí o que acontece? Ele passa a sentir-se como se ele fosse o personagem. Aliás, né, ser artista é uma coisa interessante. Você vem aqui, tem que viver uma vida, você vive essa vida, tem todas as experiências atinentes a esta vida. Um ator, uma atriz, vive tantas vidas, tantos personagens, quantas experiências ele vai tendo de expressar aqueles sentimentos.
Isso enriquece demais, é muito enriquecedor isso. Então, nada de doce restou é a metáfora psicanalítica para o diabetes. Procure fazer o possível para você ter essa disciplina de fazer o que é certo e não o que é gostoso. Até você ser capaz de, inteligentemente, fazer o certo de uma maneira bem gostosa. Aí você vai ser feliz, porque você está com a sua consciência tranquila, você fica leve e você vai desfrutar daquilo que é chamado de o gozo do Senhor. Aqui esse vem de Cacilândia. A autora não disse se pode ou não pode divulgar o nome dela, então vamos manter em sigilo. Ela faz uma pergunta. Como estamos nos alimentando? Isso aqui eu já falei, né? Sobre a questão do vegetarianismo. Ela diz, ótimo programa, estou muito feliz por poder ter acesso a este programa maravilhoso. É o programa sobre alimentação. Obrigado, minha querida. Nós estamos também muito felizes com a audiência de vocês. Outro e-mail, esse vem de Palma de Mallorca ou Maiorca, da Espanha. Anderson, ele diz, boa noite, aqui já é bom dia. Desejo a todos da rádio e da TV muita paz e luz. Obrigado pelas palavras de energia e humildade via internet. Aqui minha única forma de manter a serenidade espiritual, graças à ajuda da rádio e da TV via internet. Desde Palma de Maiorca, um grande abraço. Pergunto, toda pessoa necessita uma segunda chance nessa vida, mas diante de tantos acontecimentos criminosos, estamos necessitando de mais cristãos ativos nas entidades penitenciárias. Ou aconselhas outra alternativa? Obrigado, Anderson. Anderson, nós estamos envolvidos, inclusive, num trabalho de ajuda para uma espécie de desativação da casa de custódia. A casa de custódia é o chamado manicômio judiciário, em que as pessoas que cometem atos que seriam delituosos se elas soubessem, se tivessem consciência do que estavam fazendo, e que elas cometem esses atos, mas elas são desequilibradas mentais, enfim, há um laudo psiquiátrico dizendo que elas não eram capazes de se conduzir de acordo com o entendimento daquele ato como um ato criminoso. Então elas não vão para a cadeia, mas elas ficam privadas da liberdade, mas numa casa de custódia, para tratamento. Quando elas ficam boas, vão se tratar às custas do Estado, e quando ficam boas, voltam para o convívio social. E aí que a coisa fica difícil, porque para aquele que é preso e que comete um crime punido pela legislação, e ele vai para uma prisão e tem uma pena privativa de liberdade determinada de tanto tempo, tantos dias dentro da cadeia, sem liberdade, quando termina ele volta para o convívio social. E muitas vezes ele volta a delinquir porque não tem vez no convívio social. É difícil a reinserção social. Para aquele que é considerado louco, que é considerado uma pessoa de comportamento inadequado do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, é muito mais difícil, porque essas pessoas às vezes são verdadeiramente abandonadas nas casas de custódia. Então nós estamos envolvidos num trabalho via Hospital João Evangelista, Instituto Fraternal de Laborterapia, outras instituições que fazemos parte, se possível, né? Mas pelo menos já está surgindo o interesse do Estado de fazer isto, de cuidar do manicômio judiciário. Das penitenciárias, há muitos espíritas que têm verdadeiros trabalhos de dar passe nas prisões, de fazer palestra. É muito bonito, nós sempre incentivamos que as pessoas façam isso. Nós mesmos já fizemos uma vez uma palestra com o título de O Juiz Interior, a Lei de Deus na Consciência do Homem. Todo mundo nos sabe psicólogo, mas pouco sabe que advogamos no Brasil inteiro durante muitos anos, décadas, e que também uma das nossas especialidades era exatamente direito criminal. E nessa palestra, a Lei de Deus na Consciência do Homem, o juiz interior, havia uma juíza que estava presente. Ela era diretora do sistema penitenciário, uma das diretoras do sistema penitenciário. Ela ficou tão entusiasmada com a palestra que queria que fizéssemos um seminário, que fizéssemos outras palestras para que fossem gravadas e que fossem levadas para não só os presidiários, mas aqueles que trabalhavam no sistema penitenciário pudessem ter acesso para saber como é que deviam tratar. Porque hoje chamam de Instituto de Reeducação e não reeducam, às vezes acabam educando para o crime. Infelizmente, essa nossa amiga acabou sendo transferida para o Tribunal do Júri, para outras funções,
e perdeu o contato, aquela iniciativa que nós estávamos agendando de fazer alguma coisa pelos presidiários, mas com uma facilidade maior. Que se você faz uma fita, um DVD, uma palestra, você não precisa ir lá. Tem rádios em todos os lugares, então pode colocar e fazer isso. Nós não temos muito tempo, nosso tempo é todo tomado. Mas se alguém quiser fazer isto, já vai ajudar bastante. Tem razão o nosso amigo aqui. É preciso que surjam mais cristãos que levem esse entendimento para as casas penitenciárias, para que assim nós consigamos fazer alguma coisa de melhor pelos nossos irmãos que estão com a liberdade cerceada. E o que nós dizíamos nessa palestra do juiz interior, explicando que tudo concorre para o bem, é que muitas vezes a prisão é uma bênção para esses irmãos. É um momento de reflexão, é ali onde eles podem fazer uma reflexão, se for possível. Mas o que eu chamei a atenção na palestra? Na psicologia, há um capítulo numa escola psicológica sobre as fomes do ser humano. Então nós temos fome de comida, de sexo, de significação pelo outro, de estruturação do tempo e de intimidade. Intimidade é esse encontro vibratório de você olhar para o outro, né, ou para outra e já se sentir totalmente ligado. Nós temos fome disto. E uma das coisas mais terríveis é exatamente quando nós não temos suprido a fome de estruturação de tempo. Estruturação de tempo é você saber o que você tem que fazer, ter uma rotina. Né? Agora, quem está na prisão tem tempo estruturado? Não tem, tem tempo vazio. Né? E nós dissemos que há o provérbio dizendo que tempo vazio, tá entendendo? É oficina do diabo, cabeça vazia é oficina do diabo. Aí nós ainda brincamos naquele dia dizendo, imagine uma prisão, uma penitenciária com tantas cabeças vazias. Então não é uma oficina apenas, é uma linha de montagem do diabo. Então o que se faz nas cadeias? Ficam se planejando alguma coisa relativa a quê? A sair de lá, então são as rebeliões. Se não isso, vão ficar pensando o quê? O que eles sabem fazer? Sabem pensar em crime. Então eles acabam fazendo o crime de dentro da cadeia. Nós uma vez tivemos aquela tentativa que eles fazem de trote. Né? De trote não, né? De um assalto à distância, via telefone. Então eu estava saí do meu consultório, estava indo ao banco, e recebo um telefonema no celular. E no telefonema havia uma moça gritando, pai, pelo amor de Deus, me pegaram. Preste atenção nisso que você pode ser vítima também. Me pegaram, pai. O bandido está aqui, quer falar com você. Ah, é, minha filha? Minha filha, como é que é seu nome mesmo? Na verdade, imagina se um pai não sabe o nome da filha. Mas eu estava estranhando a voz. Meu nome é Cláudia, pai. Eu não tenho nenhuma filha Cláudia, né? Tá bom, minha filha, pode passar para o camarada aí. Aí passou, eu dei uma esculhambação no bandido, dizendo ele, vou te matar e tal, etc. Vai nada, rapaz, você está preso. E você está fazendo isso com você. E comecei a falar com ele. E ele acabou me ouvindo. Nos 5 minutos ele estava chorando do outro lado do telefone, pedindo ajuda, dizendo que ele precisava comer, que tinha uma filhinha do lado de fora que precisava sustentar, que ele estava fazendo aquilo, mas que ele não aprovava também, e chorava do outro lado. O camarada acabou me dando outro telefone, acabei entrando em contato com a avó dele numa outra cidade e acabei mandando dinheiro para ele. Né? Você vai falar, mas esse Adão é bobo mesmo. Né? Acabei mandando uma importância para ele mandar para a mãe e depois de alguns meses ele me telefona dizendo, fizeram um mutirão aqui, eu já tinha cumprido a minha pena, fizeram um mutirão aqui no fórum e eu estou saindo em liberdade, estou indo para a cidade para onde ele era, Volta Redonda. Muito obrigado ao senhor e vou ver se a cabeça muda e se a gente faz alguma outra coisa. Fiquei feliz de poder ter ajudado um camarada, mas começou com uma tentativa de achaque, né, de trote. Então, é muito importante mesmo que diz o nosso missivista aqui, o autor do e-mail, eu não sei como é que se fala isso, e-mailalista, como é que seria o camarada que manda e-mail? O e-mailista? Né? Então eu falo, o missivista, mandou uma missiva eletrônica. Uma cartinha eletrônica. É muito importante o que ele disse. Nós devíamos realmente ter uma capacidade maior, ou senão investir mais nesta ação dos espíritas
dos espiritualistas, de uma maneira geral, a benefício dos nossos irmãos presidiários, mostrando que eles estão ali e que eles podem aproveitar muito bem aquela estada, usando aquele momento para reflexão e para crescimento pessoal. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco estaremos de volta.